Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no ar. E nesse vlog eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha organização. É início de ano, não sei vocês, mas eu tô numa energia, tô numa empolgação assim, fora do comum, e tô muito empolgada pra fazer desse ano um ano incrível. E eu quero passar isso pra vocês também, então eu vou compartilhar nesse vídeo um pouco dos meus processos de organização. Hoje é domingo, agora é 8h37, eu e o Léo acabamos de voltar de uma caminhada que a gente fez agora no final do dia, e depois comemos um açaí, foi maravilhoso. E eu vou tirar esse tempinho, antes de tomar meu banho, organizar a casa, eu vou tirar um tempinho pra organizar o meu dia de amanhã especialmente e um pouco da minha semana também, e vou mostrar pra vocês como que eu faço isso, tá? Eu não faço tudo no domingo, não é todo domingo que eu faço, mas eu gosto muito quando eu tenho esse tempo e essa animação de fazer no domingo, porque daí eu sinto que eu começo a semana já mais organizada, com tudo alinhado, a minha ansiedade fica mais aliviada, porque eu não vou dormir pensando, meu Deus, a semana vai ser corrida, tenho mil coisas pra fazer e tal, porque eu sinto que eu já organizei a casa. E na verdade, organização é muito sobre isso. Eu abri uma caixinha no meu Insta pra responder algumas perguntas que vocês fizeram sobre esse tema, e muitas pessoas perguntam, tipo assim, Dó, como eu faço pra organizar um planner? Eu acho legal, mas eu não consigo encaixar no meu dia a dia. E aí já tá tudo errado. Tu não precisa usar um planner se ele não vai facilitar o teu dia. Tu tem que organizar e fazer a organização pra que ela auxilie na tua vida. E não pra ser uma coisa legal, sabe? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu uso. Pode ser que isso ajude vocês a terem insights e pensarem em como fazer com que isso funcione no dia a dia de vocês. Mas não se sintam obrigados e engessados a usar uma ferramenta que daqui a pouco não faz sentido pra vocês e fica só assim como se fosse uma coisa cool, mas não cabe no dia a dia, sabe? Então, eu vou compartilhar com vocês. Antes, eu gostaria de contar pra vocês sobre o meu planner de 2022. O escolhido foi esse aqui, lá da Planos Pontilhados. Eu não vou fazer um review dele, mas é um planner bem legal. Pra mim, o único defeito é que ele é um planner não datado, e eu gosto muito quando o planner é datado. Mas fora isso, ele é ótimo. Eu gosto quando o planner é básico, é clean, não é cheio de firulas, e esse planner é justamente assim. Fora que ele é muito lindo. Olha só, tem aqui o elástico também, tem essas cantoneiras douradas, ele é muito lindo. E vocês têm cupom de desconto de 15% na Planos Pontilhados, não só no planner, mas em todos os produtos. O cupom é DDBalmer, vou deixar aqui na tela. E se vocês quiserem conhecer, podem dar uma olhada, porque eu acho que vale a pena, tá? Enfim, vamos lá, vou mostrar pra vocês um pouco sobre como que eu faço essa organização. A primeira coisa que eu acho que é importante vocês saberem é o seguinte: eu tenho duas ferramentas principais de organização hoje no meu dia a dia, que são o Google Agenda, que nada mais é do que uma agenda virtual, onde eu gosto de agendar os meus compromissos marcados. Então, por exemplo, toda segunda-feira de manhã, no caso, o dia de amanhã, a gente tem uma reunião com a nossa equipe, que acontece geralmente às 9 horas da manhã. Então, isso é um compromisso marcado, com horário e tudo mais. Eu marco na minha agenda do Google. Eu tenho uma consulta médica, marco lá. Eu tenho uma reunião, eu marco lá. E assim eu organizo o meu fluxo, vamos dizer assim, de trabalho e de compromissos que dependem de um horário fixo. Agora, tudo aquilo que eu preciso fazer no dia a dia, mas que não tem um horário específico para eu fazer, vai pro meu planner. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco da minha semana passada. Semana passada eu só comecei a trabalhar na quinta, então a gente voltou de recesso, né? Então, eu não usei o planner a semana toda, mas no mais, funcionou bem e tal, e já dá pra ter uma ideia de como que eu faço pra me organizar. Aqui tem um dia, que foi sexta-feira passada, aliás, quinta-feira passada, e aí, no caso, eu usei um pouco de quarta também, porque eu tinha bastante coisas pra marcar. Mas assim, basicamente, eu listo as coisas que eu preciso fazer no dia. Então, nada mais do que eu vou riscando, e assim que a coisa é feita, eu passo um marcador de texto pra eu entender que aquela tarefa foi finalizada. Aqui, por exemplo, essas legendas Thiago eram umas legendas de um cliente que a gente tinha que finalizar, e eu botei um asterisco porque era uma tarefa muito importante. E aí, basicamente, é assim que funciona. Eu vou mostrar a próxima semana pra vocês verem como ela é semanal. Aqui eu já tenho algumas coisas pra fazer, mas, por exemplo, aqui segunda-feira, como na semana passada eu trabalhei e tava fazendo algumas coisas, teve outras tarefas que ou alguém me mandou, ou eu fui me lembrando que eu precisava fazer e já fui anotando que eram coisas que eu precisava fazer na segunda-feira. E aí, assim, por exemplo, quinta, eu sei que eu tenho que gravar um vídeo, eu já anoto aqui, e assim por diante.
Aqui também tem um traqueador de hábitos, que eu vou colocar os principais hábitos que eu quero manter na próxima semana. Por exemplo, fazer exercício físico, beber 3 litros de água, manter a casa organizada, enfim, os hábitos que eu quero manter na semana. E aí eu vou riscando os dias que esses hábitos forem sendo cumpridos. Aqui na barra importante eu coloco algumas coisas que eu preciso fazer nessa semana, que eu não posso mais adiar. Então aqui eu tenho encaminhar meu passaporte italiano, que eu preciso fazer isso, já tá mega atrasado. E eu preciso também fazer a minha parte de horas complementares da faculdade, porque eu preciso me formar metade do ano e eu não vou mais perder esse prazo, então eu vou organizar isso aqui também. Tem o espacinho de gratidão pra tu botar uma coisa que tu foi grato na semana, enfim. Aqui tem o espaço de prioridades, que eu também poderia escrever isso aqui, por exemplo. E basicamente a semana é assim. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma olhada nos meus compromissos de amanhã, lá no meu Google Agenda. Vou ver se tem alguma coisa específica que eu preciso incluir aqui ou em algum outro dia da semana. Lembrando que se eu tiver uma reunião amanhã, eu não vou escrever aqui. Eu só vou escrever aqui as tarefas que eu preciso cumprir no dia. Os compromissos, eles estão lá na minha agenda, certo? Aqui vão ficar somente as tarefas. E aí eu vou dar uma organizada geral, ver se tem alguma outra tarefa importante pra eu não esquecer. E vou organizar nos dias aqui. Aqui vocês viram que eu já botei uns adesivos, mas eu quero organizar agora e botar uns adesivos mais espalhados, assim. Isso é uma coisa que eu nunca faço e eu quero fazer esse ano, que é decorar mais o meu planner. Pelo menos pra mim isso me anima muito, me deixa muito empolgada com o uso do planner mesmo. Então é algo que eu quero fazer para deixar ele mais bonitinho. Organizei, gente, a semana. Nem colei muitos adesivos, olha só como ficou aqui. Na quarta eu vou gravar um vlog de alimentação, daí eu botei um adesivo assim mais voltado pra isso. Olha só. Aqui mais alguns. Sexta a Estela vai castrar, então eu botei ali. Embora não seja um compromisso, mas eu gostei. Aliás, embora seja um compromisso e não uma tarefa, eu quis botar ali no planner pra ficar organizadinho. E aí, é isso. Teve algumas tarefas de segunda que eu já comecei, como, por exemplo, gravar esse vídeo. Então eu já risquei ali, porque eu sei que é uma coisa que me motiva também, né? Aliás, não tem coisa melhor do que riscar uma tarefa no planner, né? E aí é isso. A minha semana tá organizada. Uma coisa que eu já fiz no início do mês é definir todos os vídeos que vão sair no canal esse mês. O planner tem essa visão mensal. Peraí, tá difícil, né? O planner tem essa visão mensal aqui e eu organizei todos os vídeos que eu queria que saísse no canal esse mês. Se tudo der certo, a gente vai voltar com a frequência a 1000. E aí, quando eu organizei essa frequência aqui mensal, eu fui lá nos dias do mês do meu planner e fui colocando os dias que eu tinha que gravar cada vídeo pra ainda dar tempo de editar, tudo com calma e tal. Então essa é uma organização mensal que eu já fiz lá no início do mês. Mas aí, semanalmente, eu vou fazendo isso. Eu sento no domingo, dou uma olhada no que eu preciso fazer na semana. Eu também listei aqui os hábitos que eu quero manter mais em foco durante essa semana. E aí o meu planner já começa organizado. A minha agenda também já tá organizada, porque na semana passada, quando um cliente, por exemplo, pediu pra marcar uma reunião, eu já vim na agenda, já marquei certinho, então meus compromissos já estão organizados. Semana passada também eu já marquei todos os treinos dessa semana, então eu já sei os dias que eu vou treinar, os horários e tudo mais. Então assim, tá tudo bem certinho, bem definido. E aí amanhã começa o dia. Eu volto aqui para falar com vocês sobre outras etapas de organização, outras coisas que eu faço também. E também quero falar de uns outros
elementos, digamos assim, que eu tenho na minha organização diária, coisas que eu estou implementando agora e que eu acho que vocês vão gostar. Então a gente se vê amanhã. Agora eu vou tomar meu banho e descansar pra ficar preparada pro dia e pra semana. Bom dia, meu povo! Segunda-feira, eu estou aqui já na ativa. Agora já é 10h10 e eu acordei hoje 6 horas da manhã, então vocês imaginam que eu já fiz um monte de coisas. E agora eu vim compartilhar com vocês um pouco mais sobre essa minha organização. Só pra vocês entenderem, tá? Ontem eu mostrei pra vocês que eu organizei o meu planner, coloquei aqui algumas metas pra essa semana, as minhas tarefas, compromissos, organizei de fato o que eu precisava fazer. E aí, uma coisa muito importante pra vocês terem em mente. Lembra que eu comentei que no Google Agenda eu coloco os meus compromissos, enquanto no meu planner eu coloco as minhas tarefas? A questão é que algumas tarefas dependem de alguns compromissos. Por exemplo, amanhã a gente tem uma sessão de fotos de um cliente e para isso a gente precisa ter o mood board dessas fotos pronto, ou seja, as inspirações, as ideias, o que a gente vai fazer nessas fotos. Então hoje, uma tarefa minha é fazer esse mood board. E por isso eu tive que olhar na minha agenda do Google pra ver que tinha esse compromisso, pra então botar isso como tarefa. Então, uma coisa é complementar a outra e faz muito parte de toda a organização. Por isso que às vezes alguém me pergunta, Dó, mas tu gosta mais de organização digital ou organização analógica, no papel? Tá rolando detetização aqui no prédio e aí tem esse barulho maravilhoso. Eu poderia usar tudo no meu Google Agenda, inclusive eu já fiz isso. Teve um ano, acho que foi 2020, que eu não usei planner e aí eu organizei tudo no meu Google Agenda, então eu botava lá os compromissos do dia, as tarefas, tudo. Mas eu amo essa parte analógica, eu amo ter um planner, eu amo escrever nele, riscar a tarefa que eu fiz, eu amo colar adesivos, então pra mim é uma coisa que me faz bem, é uma coisa que eu gosto. Então, tu pode ter tudo digital, tu pode ter tudo analógico, ou misturar os dois como eu faço. E na minha opinião, é o melhor dos dois mundos. Porque se eu tô na rua, por exemplo, se eu usasse só a agenda analógica, no caso o planner. Eu tô na rua, vou marcar uma consulta médica. Eu preciso estar com o meu planner junto pra saber se eu posso naquele dia. E isso me incomoda demais. Então, ter os meus compromissos com data no Google Agenda me ajuda demais, porque em qualquer lugar, em qualquer situação, eu consigo marcar um compromisso. Não preciso estar com o meu planner, que é uma coisa, querendo ou não, volumosa, não cabe em qualquer bolsa, então é um pouco mais fácil assim. Mas aí é questão de gosto pessoal mesmo. Então, hoje de manhã eu acordei, comecei já a fazer algumas tarefas e eu recebi algumas perguntas também sobre qual tarefa eu priorizo, como eu defino o que é mais importante. E eu sou uma pessoa, gente, extremamente ansiosa. Então eu procuro fazer primeiro aquelas tarefas que estão me gerando um pouco de ansiedade, porque ficar pensando sobre fazer a tarefa é mais difícil do que ir lá e fazer ela de fato. Então, em vez de ficar sofrendo por aquela coisa que precisa ser feita, eu simplesmente vou lá e faço de uma vez, e isso já me libera muito no dia, já me deixa mais tranquila, me deixa com aquela sensação de dever cumprido e sem aquela ansiedade ruim de, meu Deus, tem algo pra fazer e eu tô com aquela ansiedade ruim e tal. Então hoje de manhã, quando eu acordei, eu tomei meu banho e tal, como vocês viram. Eu tinha que fazer exame de sangue, então eu fui fazer. Na volta, quando eu voltei, eu já fiz algumas coisas de trabalho mais pontuais que eu poderia fazer naquele horário também, porque algumas coisas dependem de cliente, daí não tem como conversar às 6 horas da manhã, né, enfim. Mas eu já resolvi algumas pendências e aí a gente teve reunião com a nossa equipe agora. Surgiram novas demandas, porque eu converso com as gurias, elas me passam coisas que elas precisam e eu preciso fazer essas coisas. Então eu já coloco na minha agenda, aliás, no meu planner. E aí uma coisa que acontece, tá? O meu dia aqui de segunda-feira já tava lotado. E aí eu comecei a anotar coisas na terça-feira, mesmo que eventualmente eu vá fazer essas coisas hoje, mas eu vou jogando pra cá e geralmente os meus primeiros dias da semana são mais cheios.
Então não tem problema eu anotar uma tarefa de segunda na terça, porque depois, por exemplo, na quinta eu vou ter menos tarefas e vai sobrar espaço no planner, sabe? Se não sobra, eu colo um post-it e anoto o restante das tarefas. Mas geralmente dá bem certinho essa quantidade de linhas, é ok. E é mais ou menos assim que eu me organizo. Uma outra coisa que tem a ver com a organização e que ainda não é um hábito, mas é algo que eu quero muito incluir no meu dia a dia. Eu sempre tive a vontade de ter um diário, isso desde pequena, e na verdade eu fiz alguns na infância, na pré-adolescência e tal, mas eu nunca consegui manter, porque eu acho que é difícil a gente manter. E todo mundo que fala sobre desenvolvimento pessoal diz que o quão importante é o hábito da escrita, né, o quanto ele traz reflexões importantes. Então, pro meu ano de 2022, eu estou incluindo um novo hábito, que é escrever todo dia de manhã. E pra isso, eu comprei 2 livros super famosos, vocês devem conhecer, mas de qualquer forma eu vou deixar o link aqui no box de informações, pra caso vocês não conheçam. O primeiro é esse aqui, que é Uma Pergunta por Dia. Nada mais é do que todo dia, durante 5 anos, tu vai responder uma pergunta por dia. E tem perguntas aleatórias, por exemplo, vou abrir aqui numa página. Dia 14 de junho. Você fez algum exercício hoje? Dia 15 de junho, qual é o seu aparelho eletrônico favorito? Pensa o quanto em 5 anos muda essas perguntas. Vou abrir em outra página aleatória. 10 de setembro, o que deixa você totalmente confuso? 11 de setembro, que conselho você daria a um estudante no começo do ensino fundamental? Então tem perguntas mega aleatórias, mas é super legal da gente responder todos os dias, é uma coisa que leva 1 minuto, e depois de 5 anos tu consegue ver a tua evolução, tua mudança e tal, e como a tua vida se transformou também. Por exemplo, imagina que daqui 5 anos eu tenho filhos, ou um filho, né, pelo menos. E aí, aqui, hoje eu não tenho nem ideia disso. E depois eu vou ter um filho, minhas respostas vão ser completamente diferentes. Ou pode ser que eu esteja morando em outro lugar, ou pode ser que eu esteja trabalhando com outra coisa. Enfim, muita coisa pode acontecer em 5 anos. Então a minha ideia é responder todos os dias. Então eu vou deixar aqui na minha escrivaninha, porque assim que eu começar a trabalhar eu quero responder. E eu comprei um outro que propõe um pouco mais de reflexão, mas que também é super legal, que é esse aqui. 5 minutos por dia. E geralmente as pessoas compram os dois e usam os dois em conjunto mesmo, porque faz todo sentido. E esse aqui propõe que a gente, de fato, responda por 5 minutos por dia, umas perguntas de manhã e outras à noite. Então, por exemplo, de manhã tem as perguntas: sou grato por, e espaço para responder 3 coisas. O que tornaria o dia de hoje fantástico? Espaço para responder 3 coisas. Afirmações diárias, então coisas que tu quer autoafirmar. E 2 perguntas para a noite. A primeira: 3 coisas maravilhosas que aconteceram hoje e como eu poderia ter tornado o dia de hoje ainda melhor. Então, causa muita reflexão, é pra gente estar sempre se questionando, sempre refletindo e sempre agradecendo também. Então eu comprei esses 2 e hoje já vou começar a abastecer ele com as minhas respostas. Tô muito animada e espero que isso realmente se inclua no meu dia a dia, que faça parte da minha rotina, que eu consiga responder sempre pra ter esse momento também que eu acho que é bem especial. Bom, gente, vamos lá. Antes de finalizar o vídeo, eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram, conforme eu comentei no início do vídeo, pra resolver as dúvidas finais. Eu acho que muita coisa foi esclarecida ao longo do vídeo, mas algumas coisas ainda ficaram em aberto. E claro, se sobrarem algumas dúvidas, tu pode deixar aqui nos comentários ou me acompanhar lá no Instagram, porque eu também acabo compartilhando muito da minha rotina no meu dia a dia por lá, então vale a pena me seguir por lá. E também os outros vídeos aqui do canal, porque sempre tem alguns insights sobre organização, planejamento, enfim. Como isso faz muito parte da minha rotina, eu acabo compartilhando sempre um pouquinho mais com vocês. Bom, vamos lá responder essas perguntinhas. A Dani perguntou: Dó, tu define um horário do dia para o trabalho, exemplo, de 8 às 17? E normalmente não, eu não tenho um horário de trabalho definido, afinal de contas eu trabalho na minha própria empresa, né? Mas
eu tento trabalhar sempre no mesmo horário. Então, de manhã, geralmente, eu faço um exercício. Então, começo a trabalhar ali por umas 9 horas. Mas hoje, por exemplo, eu comecei a trabalhar às 7h30. Então, depende muito de cada dia e da minha rotina do dia. Não tem um horário fixo pra trabalhar. O Charles perguntou: como planejar os eventos e datas comemorativas sem esquecer o aniversário da sogra? O que eu faço é acrescentar no Google Agenda um compromisso recorrente. Tu tem como criar, por exemplo, meu aniversário é 5 de março. Eu posso botar lá 5 de março, aniversário da Doris, e aí colocar como lembrete anual. Então eu vou ser, né, isso vai ser acrescentado na minha agenda todo dia 5 de março, todos os anos, até que eu exclua esse evento na minha agenda. Então tem como tu criar recorrência. Inclusive tu pode criar recorrências tipo, toda terça-feira eu tenho natação. Toda terça-feira vai estar natação na tua agenda. Então, é uma dica para não esquecer dessas datas importantes, compromissos ou aniversários. A Wanda perguntou: tu coloca as tuas atividades domésticas e horas de lazer no planner ou agenda? Geralmente, nenhum dos dois. A não ser compromissos agendados. Por exemplo, hoje eu tenho academia às 5 horas da tarde, então isso está na minha agenda porque eu sei que daí eu não posso marcar outro compromisso nesse horário, como uma reunião, por exemplo. Toda terça-feira da manhã eu tenho natação, então também está na minha agenda. E por aí vai. Esses compromissos que são pessoais, mas que têm horário fixo, sempre estão na minha agenda do Google, que é onde eu marco os compromissos com horário, data certinha. Mas algumas vezes eu, por exemplo, não posso esquecer de lavar roupa porque semana que vem vai chover a semana inteira, então preciso lavar roupa hoje. Pra eu não esquecer, eu anoto no meu planner, porque se eu não anoto, não existe. Entendeu? Eu tenho esse problema na minha vida. Então, assim, algumas coisas que são muito importantes e não podem ser esquecidas, eu anoto no planner. Mas, geralmente, no meu planner tem mais coisas de trabalho mesmo, ou alguma tarefa de vida pessoal que tem essa importância mais elevada. Mas, se não, coisas tipo lavar louça, eu não coloco lá. A Stephanie perguntou: não tem tanto a ver com organização, mas tem a ver com bons hábitos. Como manter o hábito de acordar e ir dormir mais cedo? É difícil pra mim explicar isso, porque eu sou uma pessoa naturalmente matinal. Eu gosto muito das manhãs, eu acordo feliz, eu gosto de acordar cedo, eu gosto de viver esse período do dia. Então, eu sei que pra mim é mais fácil do que pra outras pessoas que não têm esse hábito. Mas, se eu puder te dar uma dica, tu vai ter que te esforçar mais no início. Então, assim, quer começar a dormir cedo, tem dificuldade de dormir cedo, tu vai ter que um dia acordar bem cedo pra chegar de noite e tu ter bastante sono. Então, por exemplo, tu acorda sempre às 10 horas da manhã. Se amanhã tu decidir acordar às 8, tu vai tá te faltando 2 horas de sono, e vai chegar de noite e tu vai estar com bastante sono. E aí tu dorme mais cedo, porque estará com sono, programa teu relógio pra mais cedo, então, de repente começa a acordar às 7, depois às 6, aí tu vai vendo o horário que é mais adequado pra ti. Mas não tem segredo em relação a isso, tu vai ter que ser disciplinado se isso não é uma facilidade na tua vida. Então, acorda mais cedo de maneira forçada, né? Marca um compromisso bem cedo que tu não pode faltar e aí te organiza pra conseguir acordar mais cedo e, consequentemente, tu vai acabar dormindo mais cedo também. A Ana perguntou: como tu lida com os imprevistos no dia a dia? Então, Ana, eu não lido muito bem. Eu sou uma pessoa extremamente metódica, mega planejada, e toda vez que eu tenho alguma interferência no que eu planejei, no que eu pensei que ia acontecer, eu dou uma leve surtada. Eu tenho melhorado um pouco isso e tentado me adaptar, mas uma coisa que facilita é tu não trabalhar com prazos extremamente apertados. Então, procura sempre fazer as tarefas com antecedência, porque se por acaso tu não puder fazer hoje, por exemplo, tudo bem tu fazer amanhã, ou tudo bem tu fazer na quarta, porque a tarefa é só pra sexta, ou é só pra semana que vem, então tu tem uma folga boa. Não deixa as tarefas pra última hora, porque além de tu ter algum tipo de imprevisto, pode acontecer de algo dar errado, e aí tu vai ficar nervosa. Então, assim, eu não lido bem com isso, com imprevistos, mas eu sei que eles existem e eu trabalho ao máximo pra fazer com que eles sejam, assim, com que eu lide da forma mais tranquila possível. A Nathalie perguntou, acho que é Nathalie ou Natália, não sei: anotar só coisas importantes ou tudo? Como manter a constância nas anotações? Eu anoto tudo, tá? Porque, como eu disse, se eu não anoto, eu esqueço completamente que aquela tarefa existe. Então, às vezes eu tô no meio de uma reunião e o cliente fala: ai, depois da reunião me manda um e-mail assim, assado.
Se eu não anotar no meu planner e enviar e-mail pro fulano, eu vou esquecer. Então, eu anoto até essas coisas mais básicas. Eu só não anoto, como eu comentei, tomar banho, lavar louça, coisas do dia a dia, que naturalmente vão ser feitas e não são uma mega prioridade, tipo assim, meu Deus, eu não posso esquecer de lavar roupa porque eu vou viajar amanhã e aí não vou ter roupa pra usar, sabe? Então, coisas que são mais de boas, eu não coloco, mas se é um compromisso de trabalho, mesmo que seja uma coisa pequena, eu sempre anoto, porque senão eu vou esquecer. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clique em gostei, se inscreve no canal aqui embaixo e me acompanha no Instagram para acompanhar o meu dia a dia por lá. Um beijo e até mais. Tchau!